Olha, eu quero muito te agradecer, Claudinho, por você ter topado o meu convite, porque independente da relação de amizade que a gente tem, esse foi um convite profissional, né? Eu queria ter você aqui nesse time de profissionais que eu tenho trazido para a gente bater um papo sobre carreira, sobre a gente estar preparado para o mundo corporativo. E hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação nas organizações. E eu não poderia ter um convidado melhor do que você, que é um puta de um especialista no assunto. Eu costumo dizer, Obrigado. gente, não é porque ele está aqui na minha frente, mas eu costumo dizer que Claudinho é o cara mais diplomata que eu conheço. É o cara que tem a maior categoria para poder se comunicar. É a pessoa que usa a comunicação da melhor forma. Se ele está falando com você, se ele quer dar algum exemplo da vida dele, primeiro ele te enaltece para depois ele falar dele. Ele sempre se coloca em segundo plano. E isso é fantástico. Isso não é rasgação de seda, que eu não sou uma pessoa Obrigado. de rasgar seda, mas isso é a pura verdade. Ele é um gentleman e ele aplica os conceitos da comunicação no dia a dia dele. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu quero te apresentar aqui devidamente. Para quem não conhece, o Cláudio Cardoso, ele tem pós-doutorado em comunicação pela USP. A carreira dele é toda caracterizada pelo encontro da comunicação com a tecnologia da informação, tendo liderado a criação de várias startups, centros de inovação. Então, o cara é fera na área de comunicação, ele juntou comunicação com TI e inovação. Então, essa combinação aí é bombástica. Ele é consultor em comunicação estratégica, tecnologia e inovação, já atendeu várias organizações como o Bradesco, Elera Renováveis, Neoenergia e várias outras grandes organizações brasileiras. Ele é professor titular, aposentado da UFBA, foi eleito personalidade do ano em 2006 pela Berge. Ele é fundador da startup Altamédia Reputation Analytics e essa empresa dele ela está presente em 12 países da América Latina. Em 2009, ele recebeu o título Bridge Builder do Departamento de Estado dos Estados Unidos e ele também ocupou vários cargos de liderança em várias organizações, integra conselhos consultivos de adtechs e contechs e é o primeiro brasileiro a ser membro da AMEC, Associação Internacional para a Medição e Avaliação da Comunicação. E além de ser autor de vários livros e artigos, recentemente ele lançou o livro A Comunicação no Comando, Ferramentas para a Gestão de Ativos Intangíveis. Meu querido, seja muito bem-vindo ao Proud of 40. Muito obrigado, né? Eu já estou no Proud Over 60. Então, então continuamos orgulhosos, né? E tocando a vida para frente, né? Na verdade, assim, esses currículos para uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez, que a gente pensa aqui coisas que a gente fez, e tal, dão essa ideia assim, né? De uma sapiência e tal. Mas eu acho que eu realmente acompanho essa ideia de que quanto mais a gente sabe, a gente aprende que não sabe, A gente sabe que não sabe, né? sabe que não sabe cada vez mais, né? Então vai olhando assim e dizer, meu irmão. E aí tá aí a dificuldade, eu acho que o desafio não é a dificuldade, meu desafio é a gente encontrar a essência, que é sempre que está ali no centro das coisas, no que mais importa, o que importa, enfim. Mas vamos lá, vamos para o papo, vamos para o nosso Vamos papo. lá. Claudinho, eu queria que você fizesse um passeio pela sua carreira, porque, Tá? como eu citei, um profissional de comunicação, você é um profissional muito completo e você junta áreas completamente diferentes, né? Então, eu queria que você fizesse um passeio pela sua carreira, contasse algumas coisas para a gente, que eu sei que você veio da área de banco, né? A gente se conheceu nessa época trabalhando com TI, que eu vim da área de TI. Aí tem um passeio pela psicologia. Como é que a comunicação entrou na sua vida? Eu queria te dar a palavra e que você contasse um pouco da sua história.
O desafio aqui é a gente fazer isso de uma forma sucinta e agradável, né? E interessante para a gente não perder o fio aqui, o ritmo do nosso papo, né? Como é que eu acho que como é que eu poderia resumir isso, né? Eu vou fazer uma referência à sua última live com o Chefik. Chefik é uma referência para mim como você. É engraçado que eu passei essa semana pensando na nossa live em alguns momentos e eu pensava, puxa, o Chefik teve uma carreira numa indústria estruturada, né? Quer dizer, parques industriais, né? Plantas industriais, indústrias, eventualmente essa que ele está aí no principal carreira dele, indústria automobilística, altamente estruturada, tem uma história centenária de alta tecnologia, processos, racionalização, um negócio fantástico. As indústrias que eu participei na minha vida, a de TI é bastante estruturada, muito estruturada, mas a comunicação não. A comunicação não é uma indústria muito estruturada. Ela tem os seus mapeamentos, mas quando você vai mesclar tecnologia e comunicação e estratégia, principalmente, ela entra mais para a área de consultoria, que também tem a sua estruturação, mas não tem carreiras tão bem definidas. Para o nosso público entender o que eu estou dizendo, por exemplo, sei lá, artes plásticas, tem uma estruturação, tem mercado, tem mapas, tem dono, o território. Mas você não tem uma carreira, eu sou artista um pleno e depois passo para sênior, não existe isso. Não tem diretor para lhe botar no projeto de artes, são carreiras menos estruturadas. Então, isso é importante para a gente entender como um pano de fundo, porque eu acho que minha carreira é principalmente marcada por aquele cara que foi atrás da necessidade. Então, na verdade, eu fui fazendo aquilo que eu ia ganhando um dinheirinho e ao mesmo tempo, tinha o privilégio de ter iniciado meus estudos num lugar muito estruturado, que é engenharia elétrica, né? Então, meu primeiro vestibular, meu primeiro curso foi engenharia elétrica, e ali, no primeiro ano, logo, eu tinha 19 anos, né, 18 para 19 anos, abriram vagas de programador de computador. Nós estamos falando do final dos anos 70, onde existia uma demanda de programação de computação, que era uma computação bastante diferente da de hoje, né? Uma computação de escala industrial de processamento de dados, digamos assim, tá? Muito em cima de controle, salvaguarda de dados, processamento de dados em grandes volumes. Então, eu comecei essa carreira por aí e, na verdade, foi uma coisa muito importante para mim porque me trouxe toda a cultura de estruturação de processos, desenho de processos, racionalização de processos. Eu acho que essa é a grande semente. Mas, neste período, como a gente era o mercado precisava muito de programadores, a gente se tornava líder de grupos com 2, 3 anos de experiência, porque não tinha gente, simplesmente. Quando você tinha 2 anos de experiência, você já era experiente para liderar outras pessoas, porque simplesmente não existia mão de obra, mas mesmo, né? Não é carência como hoje. Não tinha. Então eu estava se formando ainda. E claro que isso também a gente não é, no final dos anos 70, tem gente que diz que é pioneiro, hoje não éramos pioneiros, já éramos terceira geração, né? Vocês terem ideia, o curso na Bahia de processamento de dados foi criado em 72, se eu não me engano. Pra vocês terem ideia, né? Então, mas para eu não me perder, então eu comecei a liderar pessoas e eu comecei a pensar assim, puxa, eu precisava me comunicar melhor. Eu não tinha noção do que é a indústria da comunicação, que é gigantesca, uma coisa imensa. Quando eu concluí meu curso, eu fiz uma viagem para a Europa, meti uma mochila nas costas e fui embora. E quando eu voltei, um amigo da Bahia, conversando com ele, ele disse assim: Ô, Cláudio, esse negócio de comunicação empresarial aqui na Bahia não tem, só tem jornalismo na federal. Então, faça psicologia, que é a coisa mais próxima aí do que você quer se comunicar bem, né? Comunicar, liderar equipes. De fato, de novo, não tinha noção do que era comunicação. E eu fui fazer o curso de psicologia. O curso de psicologia foi muito importante para mim, por vários aspectos. Até um aspecto prosaico, né? Eu sou filho de uma família de 4 irmãos, andávamos muito com 3 primos, né, que são, um deles particularmente é muito próximo a mim, assim, é um cara que eu convivo, e, e engenharia eram 48 homens e 2 mulheres, e no curso de psicologia tinham poucos homens e praticamente todo o universo era feminino. Então, aquilo ali para mim foi um outro mundo, uma outra lógica, e eu vivia
uma parte da minha vida num CPD e uma pequena parte da minha vida num curso de psicologia. Era uma coisa impressionantemente desconcertante. Bom, passam-se muitos anos e eu acabei fazendo uma espécie de síntese, né? Porque a empresa que eu trabalhava, ela se desfez por uma intervenção, né, do Banco Econômico, era uma escola na Bahia. Eu tive a sorte de passar também pela Odebrecht, e também uma super escola empresarial, fantástica, Uhum. fantástica. E eu tinha mais ou menos 35 anos, eu estou com 61 agora, e ali o mundo assim tinha acabado, né? Assim, puxa, não tem mais trabalho para onde a gente vai. E eu fui recriando a minha história. Eu já tinha um mestrado nessa época, né? Eu até comentei com você há alguns dias que eu era, em 1989, o O único único. mestrando de 14 mil funcionários da Econômica. É inacreditável um negócio desse. E eu fui até o presidente do banco para pedir para ele fazer um horário flexível para eu cursar. E, só que esse cara, o vice-presidente, foi um cara que fez MIT. Imagine, Hum, família abastada, né? claro, Os donos do banco. E o cara disse, não, se esse garoto aí quer fazer mestrado, eu estou estimulando. É um cara que vinha do MIT, né? claro. Outra Imagina, mentalidade, né? eu não sabia nem o que era MIT, né? E aí eu fiz meu mestrado, tive sorte de ter um curso de comunicação, um mestrado na Bahia, foi o primeiro curso fora do eixo Rio-São Paulo, e antes de Minas, Rio Grande do Sul, por exemplo, onde é mais esperado, são estados mais ricos e Uhum. tal. E aí, pronto, a coisa foi se desafiando para mim. O curso de comunicação era muito ligado à filosofia, ciências humanas, era outro planeta para mim, mas eu fui, ao longo do tempo, de novo, indo atrás do meu dinheirinho, dizendo, porra, como é que eu vou ganhar dinheiro, bicho? Eu dei aulas e passei um bom tempo fazendo isso, e esse processo também de dar aulas e estudar foi criando uma espécie de síntese na minha cabeça, que foi desembocar numa espécie de, digamos, de aplicação das metodologias de análise de sistema e desenvolvimento de sistemas à comunicação estratégica. É claro que eu estou pulando aí um monte de coisa, mas se Aham. continuar, a gente vai ficar só nessa história aí, e que eu acho que também não é tão interessante. É uma história, digamos assim, de um cara que lutou a vida inteira para sustentar a família, se sustentar e se desenvolver profissionalmente. Mas, de fato, para concluir, eu acabei criando para a área de comunicação, para o universo da comunicação, que são agências de relações públicas, assessorias de imprensa, agência de publicidade, eu acabei criando, sem nenhum mérito, assim, por uma história minha, uma espécie de carreira muito, digamos assim, única, né? Porque eu vim de uma área de soluções empresariais que pensa empresarialmente a aplicação de conhecimento, seja tecnologia de informação, ou seja, planejamento estratégico, ou seja, comunicação estratégica, e dei sorte, porque houve uma convergência claríssima de TI com todas as áreas, né? Assim, medicina, odontologia, e comunicação também de uma forma absolutamente disruptiva. O fato o impacto das tecnologias de informação e telemática e comunicação na comunicação empresarial foi assim, devastadora, refez a área. Já falei demais, né? Não, nada disso. E você ter vindo de áreas tão diferentes, isso te ajudou tanto, porque imagine um cara que é de área 1, né? Cabeçudo, você vem de engenharia elétrica, de processamento. Eu fiz análise de sistemas e você falou uma coisa que eu acho muito interessante. E ontem eu estava falando aqui com meu filho. Para mim, eu nunca gostei dessa área técnica, nunca gostei, mas eu trago uma coisa para a minha vida, a forma de a gente estruturar nosso pensamento, a forma de a gente enxergar os problemas, enxergar as soluções. Na verdade, você não enxerga o problema, você enxerga a solução. Você está sempre pegando o elefante branco e dividindo em pedaços menores. E quando você usa isso aí, com a comunicação a seu favor, você pode trabalhar com qualquer coisa. E foi assim que você, por exemplo, eu te conheci na Câmara de... Eu te conheci no banco, você não lembrava, mas depois na Câmara Americana de Comércio, né? Ali Como foi, é... aquilo ali já foi um outro desafio, né? Eu participei de uma etapa da Unitec, que foi a maior empresa da história da Bahia de TI, né? De TI. Para quem Uhum. não sabe, hoje eu moro em São Paulo, né? Mas há alguns anos já.
E tinha me desligado da sociedade da Unitec com pessoas que são meus companheiríssimos até hoje, gente que anda assim comigo. Aliás, meu livro tem agradecimento para essa turma. São grandes mestres meus também, né? E eu fiquei na Bahia meio assim, eu confesso que era meio assim um trator num sítio, né? Assim, porque assim meu regime de trabalho e de cobrança já era assim São Paulo, grande indústria, Bradesco, bancos e tal. E então fiquei na Bahia assim um pouquinho meio de bobeira, na verdade, procurando o que fazer para de novo ganhar meu troco, né? E então um velho amigo muito querido, Marconi Andraus, que na época era vice-presidente ou diretor de relações institucionais da Dow Química, e ele disse, Cláudio, a gente está precisando criar uma ANCHAM aqui na Bahia, American Chamber. Só que aqui na Bahia tem uma Câmara de Comércio que é ligada muito ao pessoal do comércio e a gente precisa ter uma grande diplomacia para desfazer isso e se associar a uma ANCHAM de São Paulo, ANCHAM Brasil. E foi esse processo que eu capitaneei como executivo, né? Tinha um conselho que nós reformulamos e eu capitaneei esse processo que durou quase 4 anos. Era um trabalho, um side job, sabe? Assim, não Uhum. era minha atividade principal. Essa altura eu já Principal. estava na universidade, tinha outras consultorias, enfim. E, mas foi um desafio maravilhoso e essa história da Antian me trouxe amigos, como a Cíntia Liberato, vários outros amigos que merecem um lugar muito especial na minha vida e até aqui em São Paulo, sei lá, tem uma querida amiga que é diretora do Prêmio Eco, que é o prêmio mais antigo de sustentabilidade no Brasil, tem 38 anos o prêmio. E até 40 anos enxergaram isso. Ela disse, não fui eu, Cláudio, tá me chamando de velha, né? Foi gente antes de mim. Mas, assim, gente desse naipe que são amicíssimos meus até hoje. A fase da Anchan, que foi ali entre 2005, 2004, Ah, 2009, por aí, foi uma fase muito rica na minha vida. Eu sou muito grato ao Marconi e a todos que se envolveram lá e o time que a gente formou. Foi espetacular. E ali eu pude aplicar, né, Adriano, todas as minhas experiências de liderança, já com a cabeça muito mais esclarecida que eu tinha ali nos anos 90, que eu estava fazendo meu doutorado, pensando, mas como é que eu vou juntar essas coisas, né? o Como é que eu vou negócio é como juntar? você junta todas essas peças, né? Essa é a peça, né? Essa é a coisa, né? Mas Eu eu posso contar concordo. mais uma coisinha? Desculpe, Por só favor, dessa fase, que eu acho que eu nunca comentei isso. por Eu favor. não sei, mas assim, minha tese de doutorado foi sobre internet e negócios. Só que eu comecei a escrever isso em 1995. Nossa, um ano que eu me formei em análise de sistemas. Pois é, negócios na internet tinha o Yahoo, claro, a Amazon e mais alguns. Era isso. Por que eu escolhi isso? Porque qualquer pessoa envolvida com tecnologia e um pouco atenta, e que teve o privilégio de ver a internet ali em 92 e tal, eu disse, porra, esse negócio vai mudar o mundo. Né? É, e aí eu comecei a pensar, puxa, tá todo mundo falando mais da dimensão social, mas os negócios vão sofrer um impacto brutal com isso, porque esse negócio é pervasivo, tá? Vai estar na casa de todo mundo, então vai ter banco no computador, isso não precisava ser. As pessoas dizem, oh, mas que cara genial. Óbvio, né? Óbvio, vai ter uma agenda ali, né? Você vai poder consultar a agenda do outro. E então eu escrevi sobre isso, e aí eu estava pensando outro dia, cara, eu tenho curiosidade de saber o seguinte: quem é que publicou em português alguma coisa de internet e negócios em 1998, Nessa né? Foi a minha época, tese. Eu acho que deve ser pouco, né? Deve ser pouco. E isso me trouxe, foi esse esforço de escrever. A pessoa pergunta, faço doutorado? Então, normalmente eu recomendo que não faça, porque a não ser que você queira uma carreira acadêmica. É um esforço brutal e também, às vezes, a academia brasileira não é tão efetiva, né? É, pelo menos nas áreas mais duras, sim, né? Saúde, engenharia, acho que aham, aí vai. Mas voltando ao assunto para concluir, esse exercício, Adriana, de escrever escrever. foi fundamental para eu arrumar a cabeça e dizer, já sei por onde eu vou. Eu vou misturar essas duas coisas com comunicação estratégica. A ideia de empresa, para que é que serve comunicação, e aí a gente pode explorar agora para que é comunicação E, estratégica, para que é que serve, e como esses processos
da turma da tecnologia arruma a sua cabeça para você pensar essas coisas. Eu acho que é aí. É esse que é o ponto. Perfeito. E eu tenho que concordar aqui com a professora Vera Santana dizendo que você é um desbravador. Porque sua Obrigado. história realmente, como você falou, não é uma indústria assim organizada, né? Como algumas outras indústrias, e você foi achando o seu caminho. Você É, foi trilhando o seu caminho e isso é fantástico. Vamos entrar na questão da sim. comunicação estruturada, de como é que a comunicação, a importância da comunicação na nossa vida e nos negócios. Veja, quando a gente fala a palavra comunicação aplicada à comunicação organizacional, se a gente for Uhum. falar Ah, claro. simplesmente a palavra comunicação, aí, meu amigo, aí é uma enciclopédia inteira, né? Não, eu não tenho, não é para o meu bico dar conta disso. Mas quando a gente pensa em comunicação nas empresas, nas organizações, veja só, a comunicação tem duas funções, né? Ao mesmo tempo, ela é apoio ao negócio, ou seja, o cara quer vender uma água prata aqui, que pertence ao grupo, um grupo cliente meu hoje em dia, é, e o cara precisa botar o rótulo, tem desde o desenho do rótulo, é um trabalho de comunicação, desenho da garrafa, design e tal, né? Essa coisa toda. E depois o cara tem que fazer comunicação, né? Divulgar, dizer qual é o preço, como é que entrega, atender cliente, se é só para fornecedor, se vai para o consumer direto, etc. Então, tem milhões de coisas de comunicação para fazer. Então, a comunicação, ela opera como um apoio à venda de água, né? Mas a comunicação tem uma outra dimensão, que é uma dimensão estratégica. Ela é um apoio, mas é um apoio estratégico. Ela não é um mero apoio, né? Por que é um elemento estratégico? Porque o pensamento da organização, a formulação de para onde a organização Organização. vai, a comunicação pode contribuir no momento da formulação. Eu posso dar um exemplo disso trivial. Por favor. Que eu acho que eu já lhe contei essa história, e está até no meu livro, aí, esse livro que você falou, eu botei até ele aqui, assim, esse livro da comunicação no comando. E a gente vai querer falar depois um pouquinho sobre ele. Pois é, eu até escrevi esse episódio, foi um episódio assim prosaico, né? E de fato aconteceu. Um amigo me pediu, um amigo bem sucedido aqui de São Paulo, tem uns lounges e lugares de alimentação, um negócio fantástico a empresa dele. E ele disse: Claudião, eu quero que você dê uma olhada aí no meu novo negócio e tal. Ele veio aqui e me pegou. Você sabe que esses amigos ricos, né? Se ele ouvir depois, ele vai dar risada. Esses amigos ricos não gostam de gastar dinheiro, então pede de favor aos amigos para fazer Quem, po- consultoria gratuita. quem pode pagar é VIP, né? Quem pode pagar se coloca no lugar de VIP e aí já era. Pois é. Aí, bom, ele me levou lá e eu cheguei no lugar. Eu vou dar um exemplo do que a gente estava conversando, sobre apoio e o que é estratégia. E aí eu disse: puxa, bacana sua doceria, hein? Ele disse: é lindo o lugar. Num bairro nobre aqui, está em Bipi, aqui em São Paulo. Ele disse: não, mas não é uma doceria? Eu já vi que você não entende de comunicação. Aí eu disse: tá bom. A sua lanchonete? Ele disse: Cláudio, isso aqui é um café. Eu disse: então faz o seguinte, na próxima vez que você for fazer um negócio, me chame na formulação, certo? Porque eu vou lhe ajudar a você fazer um lugar que você, quando entra, ele tem cor de café, cheiro de café, máquina de café, saca de café, carta de café. Ninguém vai perguntar para você se é uma doceria ou lanchonete. Ela tem que. O design tem que ser de café, pode ser um grão de café. Aliás, tem um museu que foi um anexo do Museu de História Natural de Londres, que é um dos prédios mais lindos que eu já fui na minha vida. Maravilhoso, E tem, não maravilhoso. sei se você sabe, tem um casulo, que é o Cocoon, que é o anexo Charles Darwin. Então, o anexo é um casulo. Então, não há dúvida do que é aquilo. Né? É um casulo. Você entra num casulo, um casulo high-tech, um negócio fantástico, né? Fantástico. Então, é isso, né? Quer dizer, agora, quando é que estratégia tem a ver com o tempo, com a temporalidade, porque ela só é desenhada, ela só tem essa característica realmente de formulação no início. Então, o comunicador deveria estar ali. Veja, o comunicador não entende de café no sentido da operação e o business café, como é que se ganha dinheiro com café.
ou com lounges, etc. Mas ele tem uma sensibilidade, digamos assim, tem que explicar o que é sensibilidade, é complexo. Mas ele tem uma percepção, um olhar, uma forma de ver do viés da comunicação, como tem o financista, que normalmente impera nessas horas, né? O financista e o cara que entende da operação, né? São esses dois caras que normalmente fazem as estratégias. O que eu estou solicitando ao mercado é que os comunicadores se habilitem, tenham capacidade para participar desse momento de formulação. Então, esse é um exemplo trivial, prosaico, para dizer por que comunicação ela é apoio, mas ela é também um elemento da estratégia dos negócios, de formulação. Um exemplo disso é isso aqui, ó. Ó, esse negócio aqui, esses Apple, né? O cara que inventou esse negócio, aquele loucão lá, gênio total, ele tinha encarnado na alma dele comunicação, né? Ele fazia produto que interage já com o desejo do cliente. Ele é um excelente exemplo de um formulador estratégico desse ponto de vista. Então, a comunicação tem essas duas funções, né? Se a pessoa não tem, desde o início, desde a formulação do negócio, alguém pensando pelo olhar do cliente, você tem que pensar na comunicação antes, porque se você deixar para pensar depois, vai acontecer o que aconteceu com você. Isso aqui é uma patisserie, isso daqui é um café, isso é uma padaria, isso é uma lanchonete. Então, por isso, a comunicação tem um papel estratégico, isso é muito bacana, você falar dessa forma. Agora, como é que se constrói uma comunicação eficaz? Maria, você não tem uma pergunta mais fácil? Passa para a próxima. Ó, eu não sei se eu vou responder diretamente a sua pergunta, porque veja, de novo, hein, a gente tem que tomar cuidado para explicar sobre o que estamos falando, né? Então, por exemplo, você pode ter, não sei se é uma boa expressão, mas você pode ter uma comunicação eficaz com a minha esposa, você com seu marido, uma comunicação eficaz com os filhos. Alguém pode aplicar. Eu não usaria esse adjetivo, mas pode-se pensar, a comunicação eficaz com a equipe, com a liderança da equipe, com o cliente no balcão. Então, veja que o meu mundinho é pequeno mesmo. É um mundo que tenta ajudar as organizações a estruturar a sua ação de comunicação. É como se eu pensasse assim, não é que operar, fazer a ação é simples, mas toda a minha formação me levou a estruturar o pensamento de comunicação. Deixa eu dar um outro exemplo, que eu já te dei até uma vez, e que eu usava nas minhas aulas de comunicação na faculdade, e usei em todos os lugares. Perfeito! Até aí perfeitamente. Pois é, até aí nos Estados Unidos, aquele período que eu fui lecturer, né, professor visitante da George Washington, eu usava com os vendors da rua aí, né? Eu usava com os vendors de cachorro-quente e tal. Aqui em São Paulo, sei lá, um vendedor de pastel, na Bahia não podia deixar de ser uma vendedora de acarajé, né? Uma baiana de acarajé, que é aquela coisa linda, maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo, né? Em todo sentido. E no primeiro dia de aula, a minha cadeira era comunicação estratégica. Eu pedia para os alunos fazerem o seguinte: vocês vão ajudar uma baiana de acarajé com a comunicação. O que vocês fariam? Veja, primeiro dia de aula de comunicação estratégica. E aí, um banner! Eu ia no quadro, com o meu pincelzinho, botava lá, banner. R$250? R$250. Tem um tripé, né? R$100, R$100 do tripé. Eu fazia um site para fazer comércio eletrônico de café. Aí, meu amigo, já é mais caro. Bota uns 4 contos aí, no mínimo, né? Pra você fazer esse negócio. Mais assinatura, mais hosting, mais hospedagem, mais essas coisas todas. E aí tinha flyer, um monte de coisa de comunicação. Tinha gente que botava um neon para inovador na casinha ali, como é que se chama? O tabuleiro da baiana e tal. Um negócio impressionante. Em toda a minha trajetória, tanto em pós-graduação como na graduação, nos Estados Unidos, São Paulo, Bahia, ou onde quer que seja, eu nunca ouvi um estudante de comunicação me dizer assim: professor, eu sentaria para conversar com a baiana e acompanharia ela até em casa, carregava o negócio na cabeça para sentir o drama, tomava um ônibus com ela, ia bater feijão de noite, de madrugada,
Eu ia mergulhar no negócio dela para ver o que é que a comunicação pode fazer para ajudar ela. Porque, veja, certamente todos esses aparatos que são veículos de comunicação provavelmente só gerariam custo para ela. Porque, muito provavelmente, suponho eu, uma baiana de acarajé com 25 anos de experiência, ela já otimizou a comunicação dela. Ela está no limite dentro do orçamento, custo, mão de obra, capacidade, recurso, é custo no fim, né? Recursos, que é ela mais alguém, sei lá, para estabelecer a melhor comunicação possível com seus clientes, sua freguesia, etc. Né? Mas o que acontece? As escolas de comunicação e até a própria comunidade de comunicação estuda para produzir veículo. Né? Eu estou botando jornalismo à parte, porque o jornalismo não faz parte do conjunto da comunicação empresarial, que é relações públicas e publicidade, essencialmente os dois grandes eixos. Né? O jornalismo não é que não é comunicação, mas está mais próximo das ciências políticas, né? Está mais próximo da mediação da democracia. Quase nenhuma importância, né? Isso. Faz a mediação e a estruturação da democracia, pouca coisa. Mas, enfim, esse é outro mundo, né? Eu acho que os nossos ouvintes e espectadores aqui estão entendendo. Então, veja, porque, inclusive, nessa conversa, pode ser que o comunicador chegue à conclusão de que não é nada a fazer no ponto de venda, né? Ou nada a fazer na relação comercial. Pode ser uma relação com um fornecedor que não anda bem, ou algum outro tipo de ajuste, eventualmente, ou apenas uma coisa de apresentação, um posicionamento do tabuleiro, enfim. Que são outros detalhes que a sensibilidade, aí que eu falei, né? A percepção do comunicador deveria estar treinada para este tipo de atividade também. Tem que saber fazer um banner. Mas o comunicador fica aí nesse mundo de produção de veículo. Né? Quer dizer, essa é a grande formação do comunicador. É um produto de veículo. E que, na verdade, isso é um braço consequência, né? Porque, como bem diz Luiz aqui, o comunicador é o tradutor da necessidade. E é o que você está falando. Como é que você vai entender a necessidade se você não vai no X da questão, se você não vai a fundo? Como é que você faz uma pergunta, como é que você pode ajudar uma baiana de acarajé e as pessoas, como você bem colocou, elas estão trazendo ideia que vai ter um custo atrelado e sequer sabem qual é o custo que ela tem, se ela já otimizou os processos dela, como é que está a comunicação dela com o público. Então, assim, eu acho que esse exemplo ele foi bem feliz, porque ele ilustra realmente qual é o papel do comunicador e, infelizmente, aí você me corrija se eu estiver errada, eu acho que eu não tenho conhecimento para falar aqui nos Estados Unidos, tá? Mas eu acho que a maioria das faculdades do Brasil, elas estão muito formadas, estão voltadas para formar os comunicadores muito voltados para o que vai produzir em termos de veiculação. E, na verdade... Mais ou menos. Eu vou te falar que o drama das universidades públicas é um pouco diferente, eu falo drama mesmo. Mas eu só queria voltar para uma coisa, ainda nessa questão de veiculação, porque se você subir o andar, por exemplo, um excelente assessor de imprensa, é um cara que pensa de forma mais estratégica, etc. Mas, essencialmente, e não é pouca coisa, é uma tarefa dificílima, certo? A Cíntia, que está aí nos vendo, é uma craque nisso, ela é a sócia dela. Essencialmente, eu não estou menosprezando, pelo amor de Deus, hein? Eu não quer dizer que eu sei fazer essas coisas, não, tá? Eu só estou observando na minha profissão. Você está no mundo articulando de uma forma muito mais sofisticada a veiculação também. Porque na medida em que você articula a imprensa, você está articulando os canais de difusão. Você está ocupando algum espaço ou obtendo algum espaço para propagação, para difusão, percebe? Então, ainda assim, em geral, veja, o comunicador no Brasil, isso é pesquisa, não sou eu que estou dizendo, a Bergita diz isso. Sequer contém a pergunta, você participa do conselho de administração? Não existe essa possibilidade, nem existe, não passa nem na mente da indústria de comunicação no Brasil. Por exemplo, você pergunta o seguinte, a quem você responde? Né? Então, veja, e não é pouca coisa, de novo, hein, gente? Para não pensarem que eu estou menosprezando aí meus colegas, que são meus mestres, são rigorosamente meus mestres, aprendo com eles.
São caras que aprendem, por exemplo, eu respondo ao presidente. Mas não passa, por exemplo, pela cabeça da indústria, ainda de forma esclarecida, aberta, o seguinte: o presidente fazer o que eu estou dizendo para ele fazer. É diferente a formulação. No exemplo do café, você está dizendo ao presidente como ele vai fazer o café, Como ele do vai ponto fazer de o vista da café? comunicação. Quer dizer, Claro, com alguns elementos de comunicação. Não é como ele vai fazer todo o negócio. Está claro para todo mundo, né? A parte de comunicação, como é que ele vai fazer. Então, na verdade, você está participando de uma decisão, aí sim você está falando de comunicação estratégica, senão você está estratégia. falando de estratégia de comunicação. Quer dizer, Exatamente. você tem um objetivo já pré-definido e você vai montar uma estratégia de execução. É diferente essas duas coisas. Basicamente, a comunicação, ela tem que sair da sala de visita e ir para a sala de jantar, né? E ela não está ali participando dos centros das decisões. Como é que as empresas podem adotar uma comunicação de alto nível? Como é que se dá isso na prática? Eu vou juntar essa pergunta com a efetiva, Tá, tá? Para não ficar nada tá. não tem ponto sem nó. É o seguinte: é a comunicação que resulta, que dá resultado. Então, assim, eu tomo cuidado com essa coisa de alto nível, porque alto nível, normalmente, a gente associa uma coisa elegante, sofisticada, sem palavrões, só livros. Aqui na estante tem só livros de Tolstói e Dostoiévski e Charles Dickens, todos no original, Dostoiévski em russo. Pô, essa é uma estante de alto nível. Não é o caso, viu, gente? Não é o caso que tem um monte de livro ali de turismo, né? Mas, enfim, ah, ah, então, o cuidado com essa coisa do alto nível, que eu quero dizer o seguinte: a comunicação é efetiva e que é sustentável no tempo. Quer dizer, não se trata de vender tudo agora e depois acabar com a marca. Por exemplo, sei lá, fazer uma máquina ligar para todo mundo no final de semana e você faz uma promoção de venda de linhas de telefone, vende 40 mil linhas de telefone no final de semana e destrói a imagem da sua empresa para 1 milhão de pessoas que ficaram pé da vida porque você liga para ele uma máquina no final de semana. Que é o que o pessoal faz, você sabe, né? Dá resultado, dá resultado. Vende 40 mil linhas, mas os 1 milhão que corroeram a máquina, a marca, A que marca. devia valer uma fortuna, deve valer uma fortuna, os caras parecem que não estão se importando com isso. O resultado você sabe qual é, né? As marcas de serviço no Brasil, o brasileiro odeia as marcas, as grandes marcas de serviço do Brasil. Essa é a verdade, certo? E a gente usa porque não tem outra, né? Só tem aquelas ali nos grandes serviços, eu estou dizendo. Falta de opção, né? Pois é, então voltando agora, comunicação de alto nível e comunicação efetiva é a Efetiva. comunicação que resulta. E às vezes, nós todos, a depender dos nossos, digamos assim, os nossos vieses de educação, nós estranhamos, achamos ruim, entendeu? Nossa, mas é um negócio meio chulo, assim, né, e tal, mas funciona. Se for uma coisa de mau gosto, criminosa, já é outra história. Mas, às vezes, a gente, por conta dos nossos vieses culturais, estranhamos. A pergunta que o comunicador tem que fazer é: funciona? É efetiva para o objetivo? E ela se sustenta? Ela é permanente? Ela é recorrente? Ela retém os clientes? Essa é a comunicação de alto nível efetiva. É essa aí. Olha o resultado. Perfeito. A Cíntia Medeiros, ela estava falando, a realidade é essa. Os comunicadores têm um papel mais definido na elaboração de estratégias para a propagação dos conteúdos do que na formulação dos conceitos. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E agora, Cíntia, aí é o desafio, né, Cíntia? Porque eu estou falando aqui, parece que eu sei fazer isso, né? Veja, eu estou colocando um desafio para a gente, né? Porque eu tenho certeza que uma profissional do nível de Cíntia ela é dona de uma das maiores agências de assessoria de imprensa e relações públicas do Brasil. Então, é o seguinte: eu tenho certeza que para ela, e eu, claro, em outro andar, mas assim, é um desafio. Assim, a gente sabe formular, sei, a cada projeto eu me estribucho para entender o que é a empresa e tal, e acaba com um tempo que eu dou umas duas dentro, e a gente estrutura a comunicação. Poxa, deixa eu dar um exemplo do que é estruturar, para ficar claro para as pessoas, né? Então, por exemplo, eu me envolvi há alguns tempos atrás com o desafio de uma
comunicação ESG de um grande grupo, um grupo de 10 bilhões de reais. Para os Estados Unidos é um posto de gasolina, né? 10 bilhões. Dois postos de gasolina aqui na esquina. Mas aqui no Brasil, 10 bilhões de reais é dinheiro para chuchu. Em dólar não dá nem dois, né? Não dá nem 2 bilhões de dólares. Mas enfim. Então, é um grupo grande, um grupo grande. E eu fui o responsável para formular esse negócio. Então, o que é estruturar? É pensar o seguinte, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, em vez de ir para o veículo, eu pensei, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um projeto interno para promover a cidadania corporativa, etc. Um projeto institucional, porque ESG é um elemento institucional, ele não tem a agressividade necessária de uma publicidade, de um anúncio, de uma venda, não. É um posicionamento estratégico. E depois, uma outra coisa que eu não posso revelar aqui muito, mas é olhando para o futuro. Ou seja, uma espécie de lugar onde eu depositei estrategicamente todas as coisas que eram para longo prazo, 10 anos. Então, isso é estruturar. Então, você tem 3 pilares aí. Bom, debaixo da comunicação cidadania corporativa, aí, meu amigo, senta o pandeiro, eu, a Cíntia e a Adriana Liberato, vai sair. Entendeu como é que eu penso a coisa? E, claro, a gente vai acertar em algumas ações, alguns programas que a gente vai criar, outros não vai acertar, outros não tem orçamento, e aí vai. Aí no outro pilar institucional. Você entendeu o que é estruturar? Então, é esse tipo de pensamento que é muito difícil da gente produzir a partir da estrutura dos cursos que nós temos no Brasil, para que o profissional entenda. Porque nas escolas de comunicação, eu estou falando de escolas, não infantilizando a questão, porque o cara foi formado, todos os profissionais foram formados em escolas. Então, veja, não se fala de valuation, de um M&A, o que é conselho, o que é governança. Isso existe na faculdade de comunicação. Eu me lembro de quando eu era professor, eu levava assim, hoje a gente vai trabalhar com planilha Excel, vocês vão aprender a fazer um orçamento. Maria, professor, isso é assunto de administração. As pessoas nunca tinham visto uma planilha Excel. Gente, como é que um cara vai trabalhar com uma coisa que gasta dinheiro e não sabe fazer conta? A sua atividade consome dinheiro. Como é que você vai? Sim, mas não importa, é isso. Aí faz um banner, aí faz um site para a Baiana e já leva a Baiana à falência, obviamente, né? Ô, Claudinho, eu queria falar um pouco, porque eu achei muito legal a sua empresa Alta Média. Eu me lembro quando você bateu um papo comigo e com o Chefi, falando o que ela faz exatamente, e eu achei uma puta de uma sacada, porque normalmente as empresas fazem uma parte do que a Alta Média faz. Quando eu vejo alguns profissionais de comunicação, eu já contratei, inclusive, quando eu tinha empresa de evento, eu precisava, empresariava artistas, a gente contratava e fazia uma parte do trabalho. Você tem uma visão muito mais estratégica do que o negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho da Alta Média, porque eu acho que é um puta de um trabalho e é uma comunicação estruturada que coloca as empresas numa posição diferenciada. Na verdade, assim, a Alta Média era um produto, eu vou contar a história desse produto, que depois teve um desfecho bem positivo para mim, inclusive. E cria realmente uma confusão, porque o nome da empresa mesmo, que é a empresa limitada CNPJ, é Alta Vive. E Alta Vive são as 2 últimas palavras de um poema do Fernando Pessoa, que ele... Eu tenho que ver aqui até o poema. Peraí, só me dê um segundo. Esse Claudinho, gente, é uma figura, porque o cara, ele junta tudo. Eu vi esse poema aqui, tá até no... Depois eu soube que está no jazigo do Fernando Pessoa, que ele diz assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque Alta vive. E aí eu pensei, puxa, eu vou criar uma empresa altavive.com. E não tinha nenhum português que tinha registrado, eu registrei Alta Vive. Essa história da alta mídia, ela é o seguinte. Uma empresa queria fazer a seguinte ideia, que é brilhante, eu não sei porque outras empresas não fizeram até hoje. É uma das ideias mais brilhantes que eu já vi em comunicação. Não é minha, hein? Não é minha. Eu fui o executor dessa ideia. Que é o seguinte: os líderes de negócio dessa organização
eles não têm muita percepção do valor da marca e da imagem. Nós vamos fazer o seguinte, vamos bater a carteira deles, pegar 15% do valor do bônus anual que eles recebem, 15%, me dê 15%. E eu vou lhe dar o seguinte, eu vou lhe dar um índice de desempenho de imagem e marca do seu segmento de negócio. Se você atingir de 0 a 10, você vai receber os seus 15%. Se passar de 7, a gente lhe paga os 15% de volta todo. Se ficar abaixo de 7, progressivamente a gente vai tirando o seu dinheiro. Coçou no bolso, o que é que acontece? A turma se mexe. Claro, né? Então, aquele cara que achava uma frescura gastar dinheiro com comunicação, começou a contratar a agência, começou a dialogar com o jornal, começou a cuidar da imagem da organização lá na ponta dos negócios. Ideia brilhante, né, não? Uhum. Só que para criar um índice, a gente tinha que criar uma espécie de matriz de risco, uma série de elementos. Na verdade, é uma espécie de algoritmo. É um algoritmo, né? E eu que fui o cara convidado para desenvolver uma plataforma web onde as pessoas podiam acompanhar os seus índices de desempenho em tempo real, a depender do que saía e era publicado sobre os seus negócios. Então, a gente criou uma série de dispositivos tecnológicos que rastreava a notícia, lia a notícia, avaliava a notícia, sabia se era positiva ou negativa, uma porrada de coisa. Tá? Bom, essa empresa era a Odebrecht. E a Odebrecht entrou em uma rota complexíssima, que vocês sabem, né? Então, a empresa... Hoje ela está se recuperando com outro nome, outra estrutura, não é mais a mesma empresa. Está tendo muito sucesso na recuperação, e embora tenha um endividamento muito alto, né? Endividamento muito alto. Mas a gente falava de uma Odebrecht de outra época, e isso foi implementado em toda a empresa. E, miseravelmente, o que aconteceu, ou o que a organização se meteu e provocou acontecer, a organização talvez não, mas alguns executivos da organização-chave comprometeu completamente a imagem, e medir essa imagem já não fazia mais sentido. Mas eu fiquei com esse patrimônio do algoritmo e acabei interessando uma empresa americana que comprou meu algoritmo. Então, não foi perdido. E hoje essa empresa usa o meu algoritmo para captar notícias, avaliar, atribuir peso positivo e negativo em inglês, espanhol e português. É um algoritmo bastante interessante, eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido isso. Isso era o Alta Mídia, e herdou esse nome do Alta por causa da Da empresa. Alta Né? Vive. A Alta Vive hoje, ela não tem um produto de prateleira desse tipo, mas é porque eu acabei, nos últimos 6 anos, 7 anos, me envolvendo com o desenvolvimento de hubs de inovação aqui em São Paulo. Primeiro do Bradesco, que eu tenho muito orgulho de ter participado, é o primeiro ou segundo, tá ali sempre brigando com o Cubo do Itaú, é o Habitat do Bradesco, e a gente ajudei a desenvolver esse projeto, participei do time, né, evidentemente. Não era o líder do projeto, era o Jaque, que era o líder. E depois disso a gente participou da criação de um outro hub de inovação para o governo do Estado de São Paulo, aqui no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, e agora estou no conglomerado Alfa, desenvolvendo uma coisa parecida, né? Quer dizer, a partir do hub de inovação, como é que se posiciona no ecossistema. Então, tem a ver com estratégia de inovação da empresa, transformação digital da empresa, posicionamento no ecossistema, negócios com startup, compra de startup, investimento. Estou nesse mundo aí, cuidando de comunicação desse mundo. Isso é muito legal. É muito bacana essa atividade. Esse trabalho que você está fazendo também com o Conglomerado Alfa é fantástico. Claudinho, tem uma pergunta aqui de Ernesto, amigo meu, que estudou comigo, Ernesto Salles. Cláudio, como você enxerga o uso das ferramentas de comunicação instantânea, como WhatsApp e chats, que estão a cada dia mais utilizados nas organizações e principalmente pelos jovens? E só um adendo aqui, existe risco à comunicação formal das organizações? Pergunta complexa, porque, Ernesto, entra em temas que eu não sou exatamente um especialista, né? Por exemplo, efeito psicológico nas crianças e adolescentes, do uso intensivo desse tipo de relacionamento
mediado por computadores. Então, eu sei que tem estudos aí importantíssimos e que são antagônicos. Tem uns que pensam para um lado, outros pensam para o outro e tal. O fato é que isso, para as organizações, eu poderia falar umas 2 ou 3 coisas para as organizações. Tá? Primeiro, assim, esclarecer um pouco o seguinte, isso que o Ernesto falou são comunicações síncronas, né? Na verdade, são semissíncronas, né? O que é comunicação síncrona, assíncrona? Por exemplo, essa comunicação que a gente está tendo aqui é síncrona. Nós estamos realmente sentados nessa cadeira, neste momento, depois que tiver gravado, não mais, né? Mas, neste momento, as pessoas estão presencialmente olhando a gente e como os delays de entrega de imagens são mínimos, para o ser humano parece que é em tempo real. Tem frações de segundo a gente não percebe. Mas essa é uma comunicação síncrona. A Adriana está aí, Cláudio está aqui, vocês aí, 19, 20 que estão presentes, estão aí. Então, a síncrona é uma carta, né? Digamos, você escreve uma carta de amor, bota no correio, a outra pessoa vai ler. E agora é engraçado, né? Porque a assíncrona você pode consultar quando quiser. A síncrona, de fato mesmo, a presença das pessoas, tem ali e acabou, desapareceu. Se você não registrar, desapareceu. Entre um polo e outro das antigas, cartas e presenças, né? Você hoje tem uma convergência tecnológica incrível e tem essas comunicações semissíncronas, né? Que ocupa os interlocutores, mas não no momento exato da comunicação, mas em segundos depois. Então, tem gente que não consegue se descolar desses aparelhos pela natureza da comunicação. Ela é semissíncrona. Você manda a mensagem, a pessoa pode fazer assim e tal, volta e depois responde. Então, é semissíncrono, você está fazendo outras tarefas. O primeiro efeito de cara, psicológico, que é evidente, é que o grau de capacidade de concentração para elaboração de tarefas intelectualmente mais demandantes, né, de reflexão, cai a zero. Então, o problema de uma pessoa estar submetida a esse regime de comunicação semissíncrona o dia inteiro, a vida inteira, é que essa pessoa vai desaprender a pensar. Mas com certeza, é um treinamento. Né? Pensar em refletir, organizar o pensamento, estruturar, registrar para ajudar a estruturação. Você sempre precisa de algum aparato. É muito difícil uma pessoa ser só abstração pura. Tem alguns gênios que conseguem. Eu sou uma pessoa normal, tenho que registrar aqui, botar A, B, 2 caixinhas. Né? Então, esse é um primeiro efeito, assim, evidente, né? Fora todos os outros, né? Por exemplo, de avatares, de você aparentar coisas porque está sempre intermediado, né? Enfim, é complexo pra caramba esse tema. Do ponto de vista das organizações, o que eu diria é o seguinte, é que o risco de exposição das organizações hoje é brutalmente superior. Então, os times internos, eles precisam estar mais treinados, ter mais observação com compliance de imagem, com uma série de outras camadas de segurança, de internalização de hábitos e procedimentos para mitigar alguns riscos que são a exposição em todo tipo de canal e espaço que as organizações têm. Então, de cara, logo você tem uma questão de risco de imagem pela pervasividade de comunicação que é muito maior hoje, né? E demanda muito mais atenção dos integrantes das organizações. Então, assim, de cara eu diria isso, essas 2 coisas que para a organização que são impactantes. Primeiro, você diminui brutalmente a capacidade de executivos terem condições de formular intelectualmente algumas coisas mais sofisticadas. Né? Não tem tempo para isso. E se a pessoa se submete a esse regime, está ferrado. O que é que acontece é que as pessoas que estão nessas posições, que precisam fazer tarefas desse tipo, elas acabam trabalhando no horário do almoço, ou de manhã ou de noite. E o resto do tempo está tomado com atividades que você tem baixíssima capacidade e necessidade de intelecto. Agora eu queria falar do seu livro. Do Vamos! livro recente, A Comunicação Vamos. no Comando. Mostra o livro aí pra gente. Sensacional. É a Dani Verheine que está aqui, que é uma lady. Ela me deu um presente maravilhoso, que foi adquirir o livro lá para a equipe dela. Gesto espetacular, né? Aham. Gesto que a gente não esquece, né? Claro. Gesto muito bonito.
Gesto muito bonito. Então, aqui, esse livro, A Comunicação no Comando, tem muito a ver com o que a gente está falando, né? O livro é o seguinte: o livro é exatamente um registro dessa tese, né? Dessa tese. O comunicador tem que ter capacitação e tem que treinar, falta muito chão para a gente ainda, para participar um dia, quem sabe, dos conselhos de administração. Estarem ali, não é atrapalhando o conselho, dando palpite à toa, não. Claro. Você imagine, veja, imagine, o conselho de administração da Ford tomando a decisão de fechar uma operação em um país tradicional e é trivial? Não. Mas eu acredito que um cara muito capacitado e muito por dentro do negócio de comunicação, ou que ele tenha uma parte da vida dele com alta sensibilidade, não precisa ser comunicador, não é uma questão de corporativismo, não. Eu sou engenheiro, então se eu fosse corporativista eu nem estava na área. Uhum. Mas, e psicólogo, né? Então, o, o, alguém, neste momento dessa decisão, tendo o viés da comunicação, dizendo, olha, tem um aspecto de comunicação que a gente tem que pensar. A minha tese é que isso talvez fosse importante. Neste momento, ó, a temporalidade, e não no segundo momento. No segundo momento já está tomada a decisão. Uhum. E essa decisão vai ser executada também pelo time de comunicação. Agora você vai explicar como vai ser a saída. É diferente de alguém ter podido intervir em momento de formulação, dizendo, olha, a saída vai se dar de um outro jeito, porque é melhor para a comunicação. Não sei se está sendo claro isso. Uhum. Essa é a tese desse livro. E esse livro tem duas partes. Porque aí, eu não sei, eu não gosto muito de formular coisas assim, e sair de gostosão. Eu sempre ouço uma pergunta me dizendo assim, tá legal, bonitão, e como é que faz isso? Então, eu tentei responder na segunda parte, que é a parte das ferramentas. Tá? Dizer, olha, eu não sei exatamente, mas eu uso essas ferramentas aqui que me ajudam nas formulações, cocriação, concepção, planejamento, estruturação. Então, eu, digamos, ofereço ao meu leitor uma série de ferramentas, algumas que eu inventei, outras que são óbvias como SWOT, e outras que vocês nunca ouviram falar porque eu inventei. Certo? Então, dizer, olha, como é que você faz mensuração? Todo mundo fala em mensuração de comunicação. Eu criei um diagrama que eu já testei em alguns lugares e as pessoas dizem, esse negócio faz sentido. E é isso que está no livro. Não tem nada muito pretensioso. Pelo contrário, é uma coisa assim, dizer, olha, gente, eu acho isso, acredito realmente nisso, não sei como é que a gente vai fazer, o que está aí não tem a menor condição, as pessoas têm que ainda ter um chão enorme para, as pessoas e eu também, para alcançar esse nível, e a gente não tem nem instrumentos. Quando eu falo de uma indústria que não é estruturada, você veja, se você for para tiver um médico no Marrocos, ou um no Equador, outro na Bolívia e um na Suíça, e você perguntar qual é o nível de colesterol aceitável, todos sabem. Não é? Exatamente. Se você perguntar para uma agência de comunicação como é que ela faz suas métricas e mensurações, cada agência tem a sua. São todas muito parecidas e acham que são únicas. Mas veja, a comunicação digital, marketing digital, estabeleceu isso de uma forma mais forte para a área de visibilidade, de compras por milhar de custo de aquisição. Essas coisas estão estabelecidas, mas não tem macrométricas, entende? Métricas de realização, ou, por exemplo, métricas de reputação que sejam plenamente aceitas. Tem algumas com custo muito alto para obter, porque é obtido por entrevistas e tal, muito caras. É muito caro. Pois é, então, por exemplo, eu ofereço um diagrama, dizer, olha, eu acho que para estruturar seu pensamento, está aqui, ó, nisso aqui. Então, é um conjunto de ferramentas para que ajudem os comunicadores a almejarem algum dia participar dos conselhos de administração, dos momentos de formulação. E isso é o seu lado de área 1, né? É você entregar o como. Muito, porque muito. E isso é muito bacana. Eu tô doida para receber meu livro, porque eu sei que meu livro está lá autografado. Tá, né? Lá em Salvador, te Tô doida, não consegui. Na casa da minha sogra. Então eu vou estar lá daqui a um mês e pouco. Eu tô lá pegando meu livro, comendo o livro, né? Mas, em assim, United States of Itaigara.
E, mas é muito legal, Claudinho, essa coisa de você propor a solução. Ícone. Você ter o Sim. como, porque senão fica tudo muito abstrato, fica tudo muito no campo das ideias. E isso é Não é a uma minha. coisa. E isso é Não uma é a coisa. minha. Pois é, porque infelizmente hoje as pessoas trazem muitas coisas, trazem muitas ideias, trazem, né, inovações, mas quando você espreme, não sai nada. Tem uma história porreta com o título Ferramentas, né? Então, um beijão para o meu amigo Pico. Piccolo, querido, do meu coração. Bom, aqui tem assim, a comunicação no comando, ferramentas para gestão de ativos intangíveis. Ativo intangível, gente, exatamente são os. Eu teria que explicar um pouquinho o que é ativo intangível, eu explico depois. Mas falar sobre as ferramentas, que esse episódio é legal. Aqui em São Paulo encontrei um grande professor, famosíssimo e tal. Ele disse, ferramentas? Você tem certeza? Aí eu fiquei assim, mas qual é o problema de ferramenta? Porque o cara imagina que ferramenta é assim, encanador, pessoa de formação, marceneiro, pessoa de formação inferior e tal, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, né? O comunicador não usa ferramentas, o comunicador é um negócio espetacular. Aí é engraçado, né? Porque isso me fez escrever um trechinho do livro para dizer o seguinte: olha, ao contrário de entender que a operação de um instrumento ou de uma ferramenta é algo que torna um ser humano um autômato sem mente, sem cérebro, sem capacidade de desenvolvimento intelectual, é o inverso. Porque o uso hábil de um grande instrumento, se for uma ferramenta vagabunda, tudo bem, mas de um grande instrumento, a ferramenta ela lhe educa, porque ela guarda um conhecimento secular da humanidade. Uma tesoura de um grande cabeleireiro custa uma fortuna. E se botar uma tesoura daquela na minha mão, eu vou arrancar a orelha de alguém. O cara, ele se transforma com a tesoura e a tesoura transforma o ofício dele. É muito profundo isso. Eu aprendi isso com um grande mestre da comunicação, que é o McLuhan. Então, ao contrário de achar que um trabalho sem uso de ferramentas manuais é uma coisa, digamos, inferior, subalterna, de menor relevância, é o contrário. O uso de uma boa ferramenta, como, sei lá, isso aqui, ó, é muito importante para o meu trabalho. Que é genial, né? Foi descoberto por acaso. Mas, enfim, essas coisas, né? O cara também é um gênio, né? Sacou. O uso desse instrumento, ele eleva a sua alma. Ele enriquece a sua alma. Como um grande pedreiro, um grande marceneiro, ele se transforma quase que num grande artista. Certamente é um grande artista. Então, o uso de ferramentas, ao contrário, o meu pensamento é exatamente o inverso. O domínio das ferramentas lhe faz um grande mestre. Um grande mestre, né? Picasso dizia isso, né? O artista ele tem que ter um domínio técnico de tal ordem que o domínio técnico não apareça na obra. Exatamente. Só apareça a obra, né? Exatamente. Esse aqui é interessante, né? Esse arsenal. A gente vai se aproximando do mundo real e a gente vai vendo quantos conceitos arcaicos precisam ser refeitos, né? Quanta coisa Amigo, por isso arcaica que que está você aí, é né? genial. Nossa, Do meu jeito que Deus. você traz as reflexões, isso é fantástico. Eu tô igual a Chefi. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aí a gente fala de ativo intangível, porque nem É todo isso que mundo. eu queria. As empresas, muito antigamente, as empresas valiam o que ela tinha de estrutura. Né? Você comprava uma planta industrial, estava ali um tonel, um tubo, não sei o que. O que aconteceu nos últimos 50 anos, principalmente, o que aconteceu é que o valor das organizações crescentemente, tem mais tempo, tá? Mas assim, um efeito claríssimo em bolsa de valor, por exemplo, é que as empresas não valiam mais apenas as suas instalações, mas a capacidade técnica da equipe, as patentes tecnológicas, a forma que fazia. E isso é abstrato, né? Você não pega na forma que você faz, o jeito que as pessoas se reúnem e funcionam, né? Tudo isso
deu pano para manga para teoria de gestão de conhecimento Uhum. e aprendizagem organizacional, um monte de coisa lá dos anos 80 e tal. Aham. O que é que aconteceu nas bolsas, nas empresas listadas na bolsa? Crescentemente, a proporção do valor total da empresa é isso aqui. Ó. Ainda pode ser maior ou menor, não importa, mas aqui tem uma proporção de ativo tangível e intangível. Intangível. O que é que aconteceu? A proporção, hein, gente? Uma empresa pode ter valido mais ou menos, não importa. A proporção entre ativo tangível e intangível, ela foi fazendo isso, ó, sistematicamente. Os ativos intangíveis são cada vez mais proporcionalmente valiosos do que os Valiosos. tangíveis e principalmente em algumas indústrias e outras não, tá? Por exemplo, indústria intensiva em capital, os ativos tangíveis são decisivos, né? Sei lá, uma refinaria. É claro que tem tecnologia ali pra caramba, né? Mas se você não tem o equipamento, não funciona, simplesmente. Mas, por exemplo, uma empresa de. Isso aqui, ó, que eu acabei de dizer aqui, ó. Ativo intangível. O valor Aham. da Apple, se você vender tudo que os prédios da Apple e tal, não vale 1 trilhão, né, o companheiro? Não tem nada no mundo que vale 1 trilhão. Então, é tecnologia, patentes. Uma parte dos ativos intangíveis é imagem, marca, reputação. É uma parte menor, tá? Para os comunicadores não ficarem animadíssimos. O grosso dos ativos intangíveis é tecnologia, equipe, sei lá, entusiasmo, se é que pode se medir isso, mas o que aqueles caras, a macumba que aqueles caras, só eles sabem fazer, entendeu? É isso que é. Tecnologia, patente, é principalmente isso. Mas uma parte importantíssima é marca. Por exemplo, não é, depende da indústria, né? Nike, É, marca, vale mais do que as patentes, provavelmente, porque exatamente. é uma fortuna. Disney, não, Disney não é tanto, né? É um parque industrial brutal. Mas, enfim, vamos lá. O que é que aconteceu? Os ativos intangíveis são cada vez mais valiosos. E não tem, de novo, comunicador ou alguém com sensibilidade e um olhar da comunicação no nível de conselho, que é quem cuida do valuation da empresa, para cuidar desse ativo. Olha só. Quer dizer, o ativo intangível, às vezes, é o maior valor que você tem na empresa. E o conselho de administração é formado por financistas, o pessoal de legal, né, que tem que ter, e o cara que entende a operação, que tem grande parte dele, ele saca de imagem muito mais do que nós comunicadores, eventualmente. Muito mais. Percebeu onde é que está o negócio? Então, o ativo intangível é que é o... Veja, o comunicador, em outras palavras, o comunicador escolheu trabalhar com o intangível, meu Deus do céu. Uhum. A finalidade do comunicador é produzir percepção. É intangível. Escolheram para isso. Então não venham com ROI, porque mensuração tem ROI, mas não é a medida certa para medir trabalho de comunicação. Sinto muito. O trabalho de comunicação é medido de outro jeito. Valuation, tudo bem, né? Você sabe qual é o resultado final. Mas aí você precisa de trabalhar em empresa listada em bolsa. É mais complicado, né? Bom, enfim, aí é outra conversa para outro dia. É muito técnica também essa conversa. E esse livro aqui, então, ele devia ir para dentro das salas de aula. Hopefully. Tomara que vire um best-seller milionário, igual o Pico, que está dizendo aqui, ó, produzir experiência. Produzir Pico é milionário de experiência. coração, a pessoa mais adorável do mundo, Pico Garcês, e um grande profissional, né? Um grande artista, um grande videomaker, fotógrafo. Né? Não sei se você conhece, o Pico é Olhe, eu não top, conhecia ele, mas top, ele me adicionou no Instagram fera, ontem ou hoje, aí eu dei monstro. uma olhada, é muito Pico é um bacana. cara, tem um trabalho espetacular, né? De altíssimo nível. Tem, inclusive, já expôs várias vezes em Nova York, Que bacana. no exterior, vários países, mas Nova York muito também, né? Tem amigos em galerias, etc. Mas voltando ao nosso assunto, para o Sim. Pico depois não me estrangular, que eu estou falando aqui dele, mas essencialmente, nós, Pico falou muito bem aí, produzir experiência, produzir percepção, né? Percepção. Isso é que vai gerar valor para as marcas, isso é que vai fazer as marcas crescerem e cair no gosto do Isso, povo. E se é você isso aí. trabalha isso de uma forma estratégica, o povo de comunicação trabalha isso de uma forma estratégica, olhe, vamos aumentar o nosso espectro de trabalho, vamos aumentar a nossa importância nessa indústria. Ajuda até as bainhas de acarajé. As bainhas de acarajé não vão poder lhe remunerar. Isso é outra coisa, né? É, Algumas talvez.
elas não vão poder, eu estou falando sério, né? Assim, com respeito, elas não vão poder remunerar. Você não vai ganhar 20 mil na consultoria Baiana e Acarajé, com É certeza você lógico, não é um perverso, né? é claro. Porque, eventualmente, a maioria das Baianas e Acarajé não tem esse dinheiro. Algumas têm muito, graças a Deus, e Aham. merecidamente, devia ter mais. Mas ela não vai remunerar. Mas com essa cabeça você vai ajudar ela. Vai poder, talvez, ajudar ela. Entende, Adriano? Com Vendendo certeza. veículo, você não vai ajudar ela. Certo? Não, não vai. Vai atrapalhar. Você vai Você vai gerar custo. atrapalhar, Mas com exatamente. essa cabeça, você tem alguma chance de ajudar até mesmo um pequeno negócio. Você deu uma aula aqui e foi fantástico esse nosso bate-papo, Claudinho, porque eu acho que as pessoas ficam muito presas quando a gente está falando de comunicação estratégica, de comunicação nas organizações. Tá? As pessoas estão muito presas, como você falou, na veiculação. E tem um trabalho muito mais importante do que isso. E qual é o papel realmente do comunicador? E como é que o comunicador ele se posiciona nas empresas? Agora, também tem um outro lado, que é a mentalidade das empresas, que isso é uma coisa que, É. às vezes, a coisa está muito fechada, você não tem nem espaço, porque eles contratam os profissionais da área de comunicação simplesmente para a parte de veiculação. Isso não é. Tem uma máquina montada, né? Tem uma máquina montada, mas existe espaço, né? E que é Existe. conquistado com muita dedicação, simplicidade, humildade e longo prazo. Então, assim, as experiências que eu tenho vivido nos últimos tempos têm sido muito positivas nesse sentido, porque aos poucos, mas com muita dedicação e muita persistência, começando de baixo, digamos assim, né? Eu percebo que a turma da mais alta esfera das organizações começa a dizer: isso faz sentido. E agora é isso, né? É exigido de quem quer conquistar um espaço desta qualidade muita capacitação. Muita capacitação e muito repertório. Tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, tem que refletir muito, entender como é que formula as coisas. Então, veja, nada distante de um executivo como nós vimos aqui na semana passada. Né? Desafio Exatamente. para quem tem, meu amigo, garra, certo? E É, competência. E competência. exatamente. Né? Então é isso. Exatamente. Dedicação e Não é uma competência. corrida de 100 metros, né, Claudinho? É uma maratona. Não, é Pois maratona. é uma Maratona. maratona. É É um... maratona e é assim, acordar todo dia, vambora, é aquilo mesmo, no despertador. E se não encontrou a solução, é porque você não foi capaz ainda de formular, reflita de novo, volte, tem sempre solução. São princípios que eu também sigo. Tá? Ó, o Ricardo te perguntando, na sua opinião, quais são os, pelo menos, 3 melhores comunicadores do Brasil? Você? Ricardo, Eu ó. não sei, Ricardo, eu não sei. O Ricardo fica querendo me botar em situações complicadas. Não é porque eu tenho uma opinião, né? Eu não tenho, assim, os 3 melhores comunicadores do Brasil, eu não sei. Eu acho que muito provavelmente não é ninguém muito famoso, né? Porque a fama é construída com outra engenharia, né? Exatamente. Então, às vezes, pô, sei lá, eu acho que uma pessoa eu posso dizer aqui que eu admiro assim, de uma forma muito especial, porque eu estou lendo a biografia dela agora, que é a Rimanduce, né? Ali, meu amigo, meu Deus, socorro. Eu vou Baixa a ver se eu bola. leio. Porque não dá nem. Não dá nem para a gente chegar no calcanhar, certo? É outra elevação É, humana de uma dedicação, assim, de entrega absoluta a uma causa, né? Com uma competência, nossa, competência é uma palavra pobre para ela. Competência é aplicável ao nosso desejo, o meu, pelo menos. Eu quero ser competente. Não, para ela, entende? Então, Ricardo, sei lá. Santa não vale. Santa não vale, não. Ela não nasceu santa, né? Ela se fez santa, É. né? Com uma doação espetacular. Bom, mas enfim, ela é um bom exemplo, né? Mas tem outros, né? Comunicadores espetaculares, profissionais executivos de comunicação. Tem muitos, né, Ricardo? Um livro desse que eu escrevi, tem alguns profissionais de comunicação que praticam isso, né? Isso que eu estou sonhando aqui, os caras fazem, né? São poucos, viu? Não, bem poucos.
bem poucos, muito poucos. A maioria dos comunicadores de altíssimo nível mesmo do Brasil pensam comunicação estratégica como eu penso estratégia de comunicação. Sinto muito, eu tenho que dizer. É isso que eu vejo. Ao Certo? contrário, né? E que são excelentes comunicadores, mas ainda não acordaram para um papel mais efetivo, mais potencializado do trabalho, né? Que a gente brincou aqui, né? Dentro da sala da Ford, tomando a decisão já tomada, que é uma decisão que o comunicador não tem repertório para tomar. Você vai fechar uma operação, o comunicador não sabe disso. Mas Exatamente. ele pode saber dizer como fazer isso. E Exatamente. aqui, aí eu acho que existe espaço. Agora, o cabra tem que ser muito bom, né, velho? Para chegar lá, né? É Com isso. Então, certeza. se tem gente fazendo isso, Ricardo, esses deve estar entre os 3. Ou mais, deve ter 30, sei lá. Olhe, Vamos lá, Claudinho, né? eu preciso te agradecer Muito muito obrigado. por esse bate-papo maravilhoso. A gente poderia ficar aqui com as nossas conversas, sempre longas. Você podia estar com vinho daí, eu com vinho daqui, estaríamos aqui, ó, com Delícia. uma garrafa de vinho atrás da outra e nos Delícia, nossos delícia, bate-papos. E delícia. você, como eu falei no início, não é rasgação de seda de forma nenhuma. Eu te admiro mesmo como um ser humano e como profissional. Acho você fantástico. Obrigado. Acho que você construiu sua carreira assim de uma forma brilhante. E é o que você falou, ralação. É ralação, né? Muita. É você estar Todo correndo dia. atrás, é você estar se reinventando, é você estar investindo em conhecimento, é não ter tempo ruim, existe sempre solução, né? Porque se não tem, se você não chegou, é porque você ainda não esgotou todas as possibilidades. É você está o tempo inteiro, quando você está trabalhando, você está pensando não na sua promoção, como é que você pode trabalhar para trazer melhor resultado para os seus clientes. E é isso que espera-se de um profissional desse nível. Espera que as empresas, as corporações esperam quando contratam uma consultoria, um consultor estratégico, né? Um comunicador, um consultor em comunicação estratégica. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Você, com certeza, você está deixando o seu nome aí no nosso país, e não só no nosso país, porque seu nome está aqui nos Estados Unidos, seu nome está na Inglaterra, seu nome está em alguns países da América Latina. Aonde você passa, você deixa assim um rastro maravilhoso de construção, de um trabalho bem feito e de estar sempre pensando como colocar as empresas no patamar assim diferenciado. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o seu trabalho, Adriana, é muito bonito, sabe? Você também é um exemplo para mim, sabe? De persistência, de refazimento, de reposicionamento, de busca de alternativas. Você é um exemplo para mim também. E como ser humano, como esposa, como mãe, que eu admiro muito você. Então, parabéns também pela sua trajetória, né? E muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Uma delícia estar aqui com você Obrigada, meu e querido. com meus amigos aí. E fica com Boa noite Deus, aí. ó. Fica com Deus. Até já. Gente, boa Fiquem todos noite. com Deus. Se protejam. E muito amor aí para todo mundo.